necessário hoje, não só para o município de Oiapoque, para o estado do Amapá, como a gente viu, né, pela manhã, com as palestras que enriqueceram e trouxeram muito conhecimento para a gente, mas é um tema de interesse mundial, porque ele impacta todas as cadeias produtivas e a todos nós como sociedade. É um tema de energia, e muito se fala, né, na questão da transição energética, dessa integração de matrizes, e, de fato, ela é necessária para que a gente possa viver, prosperar nos nossos negócios, ter qualidade de vida e ter acesso a vários tipos de serviços e desenvolvimento. Então, a gente vai aqui discutir um pouco nesse contexto, considerando o município de Oiapoque, que é onde a gente está aqui, né, o município que nos recebe, Oiapoque com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, né, em termos de alguma dificuldade de acesso logístico, né, um distanciamento, um certo isolamento, e por outro lado com outras oportunidades também. Então, no painel a gente vai explorar um pouco esses aspectos para encontrar caminhos. Então, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com o Naim, você, Naim, da Axia Energia, o Hilber da Voltalia e o Jorge Miro do Grupo Equatorial Energia. Então, vocês trouxeram a apresentação, você gostaria de começar, Jorge Miro? Pode ser? Vou passar aqui a palavra para o Jorge Miro. Oi. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me posicionar aqui. Agradecer a Isana. A senhora Isana realizou um evento há poucos dias lá em Macapá, um evento fantástico, né, falando sobre outras oportunidades, e agradecer o convite também naquele momento, pessoas de todo o Brasil, falando sobre o aspecto da energia e um momento que é renovável e sustentável. Muito bacana, parabéns também. Cumprimentar aqui os painelistas, todos aqui presentes que se mantiveram aqui agora à tarde. Agradecer a atenção de vocês. Vou passar um pouquinho para cá. Fui convidado para falar um pouco dos desafios e oportunidades, vou apresentar um pouco do grupo, falar dos investimentos aqui do Estado, falar também do modelo de gestão do cliente, uma parte de como se tornar cliente também, e como se tornar um fornecedor do grupo. Estou vendo aqui também o professor Eloy, mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Quem sou eu? Eu sou o Jorge Miro Júnior, fui apresentado aqui, estou como gerente de experiência do cliente e também como uma função de assessor institucional, de forma matricial, como gerente ligado ao diretor comercial e como assessor ligado direto ao presidente do grupo. Minha experiência, né, eu vi que algumas pessoas não colocaram aqui, também preferi não colocar, mas eu tenho 31 anos já no mercado de energia, 3 de saneamento, uma grande surpresa estar trabalhando com saneamento, nunca pensei nisso, mas uma experiência fantástica. Vocês vão ver por quê. Eu não tenho esse contato com a energia mais cedo, tá, Isabel? Um pouco mais cedo, só 31 anos, mas a responsabilidade foi da minha mãe. Ela, como a gente falou muito de segurança aqui, ela com um superpoder de API evitou de eu ter aquele contato com a tomada naquele momento. Esse é um contato com a energia mais cedo, talvez o último, mas enfim, chegamos aqui. Eu tenho um modelo de trazer um pouco a atenção do pessoal. Vocês imaginam como é que ia ser, deixa eu descer aqui um pouquinho, como é que ia ser um celular na mão de alguém, né, doutor? É um negócio estranho, cara, quer descansar um pouco, tem que acender a tela e volta e apaga e mexe o WhatsApp, você desliga o WhatsApp, mas você volta para olhar. E aí eu queria dizer assim, a atenção de vocês, no seguinte sentido, que quem estiver prestando atenção, bate uma palma. Uma só, como é o meu? Quem estiver prestando atenção, bate uma palma. Ficou melhor, então vamos lá. Esse é o Jorge Miro, né? Tipo assim, eu não conhecia o do Jorge Miro, tá? Uma exclusividade do nome, a não ser meu pai, que já faleceu, não estou sozinho. E aí ficou me levantando, conversando para mim. Milton Viana, tá vendo?
quando eu descobri que meu nome era Jorge Emílio, minha irmã ficou, eu com 7 anos, criança, falei, pô, por que meu pai botou esse nome? Mas era o Júnior da família, sou eu, ele era o Jorge. E ele era o tio Jorge. Aí eu fiquei na dúvida com meus outros tios, Delcio, tio Lau, tia Tio. E aí subiu, né? Delcio Cirilo, Lau, Emílio, Berti. Eu falei, que bom que eu sou filho de Jorge Emílio. Então, a nossa agenda é essa aqui, tá, gente? Eu vou falar um pouco do grupo, do investimento da Serra Equatorial do CSA, falar um pouco do canal de estrutura de atendimento, gestão do cliente e fornecedores e principais demandas. Essa foi a nossa convite. Então, o grupo Equatorial. Né? O Equatorial Energia S.A. é uma arroio brasileira do setor de utilities, você já pode dizer isso. A gente é composta por saneamento, energia, geração, comercialização, geração distribuída, transmissão e serviços telecom. E aqui no Amapá, a gente tem uma particularidade, né? Nós somos donos das 2 concessões. Então, a Multi-Utilities é a única do Brasil que tem concessão de água e energia no Estado. A CEA cuida de todo o Estado, zonas urbanas e rurais, e a CSA apenas das zonas urbanas. Um modelo de concessão plena, do professor vai aqui, nos outros estados você tem no saneamento várias empresas. Você tem o município, através da Secretaria Municipal, uma autarquia, que são os SAAs, você tem o governo do estado, administrador dos municípios, e o particular. Aqui é uma concessão plena. Então, somente nas áreas urbanas, CSA, áreas rurais, CAES ainda existe, tá? Ela é responsável pelo saneamento nas zonas rurais. Falar um pouco dos investimentos, e queria abrir com isso. Quem viu o vídeo institucional ontem percebeu que tem uma parte que fala da Fortaleza de São José, do patrimônio histórico e um local de visitação, ponto turístico. E quando nós chegamos aqui no estado, era totalmente apagado. E esses foram os primeiros investimentos que nós fizemos de eficiência energética, deixando a Fortaleza assim. É um lugar que você pode visitar à noite, antigamente você não iria. E aqui estão conglomerados nesses 4 anos, né? Agora em novembro fizemos 4 anos de administração da operação, 1,3 bilhões de investimento no setor de energia do Estado. Isso traz uma segurança energética, para quem quiser investir. A porta de entrada do Grupo Equatorial é a nossa gerência, né? Vem da Federação das Indústrias, vem da Agência Amapá, mas para conectar passa por nós. Isso aqui é um pouco do que foi investido. 30 mil quilômetros de novas leis. Foram 20 milhões investidos na subestação de São José, 18 anos da frente. Novos. O que é isso? Consigo distribuir a carga para que no momento de necessidade de manutenção eu coloque o cliente com menos tempo de percepção de falta de energia. Ao invés de eu peguei aquele bloco de carga toda, eu posso segmentar. Crescimento de 23% na potência disponibilizada das subestações. Uma modernização aqui na expansão, com todas as subestações automatizadas em todo o estado. São 15 novos transformadores de força. A SE móvel foi um grande investimento do estado. Eu consigo colocar a subestação móvel em paralelo para trabalhar dentro da subestação sem o cliente perceber falta de energia em todos os níveis de tensão. Isso aqui, a linha que atendia 2 municípios da região, ali de Pedra Branca e Serra do Maranhão. Uma linha de mais de 50 anos, que ela se integrava sozinha ali. Sozinha o poste caiu. Nós investimos, essa linha tem 120 quilômetros, e 90% dos problemas que aconteciam estavam nesses 32 quilômetros. Nós conseguimos, né, junto com o governo do estado, com as licenças ambientais, construir uma nova linha e trazer uma qualidade do fornecimento para um grande cliente que tem na região. Você imagina ficar metade do tempo sem energia o tempo todo. Ele tinha um grande investimento com geradores que hoje ele não faz mais um. E deu trabalho para conectar esses 32 quilômetros, ancorar na rede antiga ampla.
porque não tinha sustentação. Ela não suportava a tração do cabo novo. Não engenharia para fazer essa conexão. Aqui a gente vai entregar agora, tá? 19 de dezembro, em Santana, área portuária, subestação Forte do Maú, 26 MVA, prontinha. Um novo investimento do grupo do Estado, preparando para esses novos investimentos que estão chegando e dando confiança no sistema elétrico local, lá em Novas Carnes. Aqui, falando de OEPOC, são 20 milhões investidos em duplicação da rede, melhoria do sistema, ampliação da malha, manutenção, e a gente sempre vai mover a parada da voltária, né, para fazer aquelas trabalho em conjunto, como a gente não percebe 2 vezes a parada. Então, fazendo uma coordenação direta com o nosso gerador local. E quando eu falo de CSA, não são menos investimentos, tá? São 325 milhões já investidos em 3 anos na CSA, um pouco mais nova do que a SEA. A gente já dobrou a cobertura de água e já estendemos 466 quilômetros de rede. Antigamente, eram 5% de rede de esgoto, coleta de esgoto. Nós dobramos para 10% e agora a gente faz coleta e tratamento. E já universalizando 9 dos 16 municípios. Apesar da meta contratual, né, ser 2033, já antecipamos esses investimentos. Então, hoje, em 9 municípios do estado, tem rede de água tratada em 99% dos domicílios. Isso é um grande orgulho para a gente. E aqui, um pouco do antes e depois, essa aqui é a captação de Macapá. Então, foi um dos primeiros investimentos. Modernizamos, ampliamos, colocamos mais motores para poder fazer uma parada sem desligar. Aí você tem a estação de tratamento de água, sistema de abastecimento de Cutias, a modernização eliminando clorogás e fazendo a produção de clorido, parque de equipamentos mais modernos, retrofit de subestações compactas, de estações de tratamento. E nada disso seria possível se você medir a qualidade da água. Não dá para captar, produzir e ser da cota boa sem fazer os testes. Então, tivemos a modernização do nosso laboratório e o laboratório móvel, que hoje é utilizado pela Unifap, para fazer coleta de reclamação do consumidor, para dar uma transparência no resultado. Então, eu faço o meu teste e está bom. É isso, professor? Então, você pega uma instituição, tem certificação, entrega o material e eles fazem esse trabalho. Eu trouxe também um ponto que é fantástico, para que a gente possa refletir um pouco e ver como é importante o trabalho que nós fazemos para transformar a vida das pessoas. O projeto Pontes para o Futuro foi objeto de artigo internacional, falando sobre a metodologia de instalação de redes de saneamento dentro da área de pontes, que é uma coisa que é bem particular do Estado. Né? Aqui é o Instituto Passarela, em outros lugares são palafitas. Esse aqui é o projeto Pontes, né? Esse aqui a gente trouxe água tratada para moradores dessa área, substituindo redes irregulares, o risco de doença por contaminação, levando mais saúde, mais qualidade de vida, mais disponibilidade de água. Quem estiver prestando atenção, bate com uma palma. E aqui, ó, eu trago uma situação que é para concretizar isso que eu falei sobre como nós somos responsáveis, todos nós estamos em um momento para trazer a transformação para a população do Estado. Quando o chuveiro chega, eu fiquei numa limpeza tão grande que nunca mais chega mais para chuveiro. Há 3 anos, um novo fluxo de mudança começou a correr por todo o Amapá. Da igreja nós chegamos aqui, não, esse sacrifício de água. A gente usava água do poço, graças a Deus a gente tinha essa água do poço, não tinha uma água ali, todo enfermado, né? Agora, graças a Deus, que agora melhorou 100%. Eu agradeço muito a CSA por ter feito esse trabalho para a gente, né? Mas foi muito sofrimento. Eu, como não posso caminhar, não posso desenvolver nas pernas, era mais difícil para mim. Mas graças a Deus, deu tudo certo, agradecendo a CSA por ter feito por nós
de ter deixado de tomar banho, chover e ter água na nossa torneira. CSA, há 3 anos, transformando o saneamento no lava-pau. É isso que nos move, tá, gente? É você andar por esses lugares, porque nós vamos lá, tá? E ver uma pessoa que pra gente não é tão comum que não faz diferença tomar um banho de chuveiro. Ela não podia tomar um banho de chuveiro. E a gente chega com luz para todas as regiões remotas, que acho que o professor falou da geração híbrida, que é um desafio para a gente no estado do Amapá, no estado mais conservado, levar a rede convencional para as comunidades. Porque o cliente acha que, como ele abre um ramal, ele passa um carro, passa uma moto, uma bicicleta, passa um poste, não passa. A rede não fica em pé por causa das árvores, cada vegetação, por uma série de fatores que dificultam a implantação e a manutenção. Porque para implantar uma rede, precisa pensar em como é que minha equipe vai voltar lá se tiver algum problema. E pontos para o futuro faz essa transformação. Quando a gente chega com uma placa solar no Rio Araguari, a 2h30 de barco de Porto Grande, e a cliente depois aperta o botão, acende a luz, cai de joelho, dá graças a Deus e diz: confiei no Senhor que eu ia morrer e ter energia na minha casa. Aquilo é transformador, se acompanhar esses momentos e ver quanta diferença a gente pode fazer. Eu acho que todo mundo aqui está envolvido nisso, com a chegada da Petrobras, da exploração da subsidiária, e todas as empresas que vêm prestar serviço e que vão transformar o estado do Amapá. A gente vai mostrar daqui até agora o que a gente vai ver ainda. Eu queria compartilhar isso com vocês, deixa eu bacana. E quando eu falo de investimento em Oiapoque, quem mora aqui sabe, Genival, que é local, nós tínhamos um problema que era a captação de águas. A gente tinha um problema na captação de água porque eram 2 maracas que ficavam estáticas e a mercê, o poço da palavra, da maré. A maré aqui não é tão vazante, mas o rio baixa e sobe. E chega num momento que eu não conseguia mais captar. Então, durante 12 horas, de 12 a 15 horas do dia, eu não conseguia captar água. Se eu não consigo captar, eu não consigo tratar e preciso usar a rede para distribuir. Então, o investimento que a empresa fez de mais de 500 mil para transformar o sistema em um sistema de captação flutuante. Então, hoje, Oiapoque tem 24 horas de água, com a pressão de 20 MCA. Nossa melhor pressão do Estado, as melhores pressões de distribuição. Nossa rede aqui ainda é limitada, o município ainda não está universalizado, a rede é pequena, mas esse é o próximo passo. Né? Então, esse é um dos grandes nossos desafios aqui no Oiapoque, é levar água tratada em todos os domicílios aqui do município, onde nós temos a responsabilidade de atendimento. Então, montou ali uma vazão, né? Captação de água para 2.200 metros cúbicos. 20 viciados, como eu falei, 24 horas por dia. Nós vamos ter que desligar um pouco a rede por falta de uso, né? Porque à noite as pessoas estão dormindo, precisam segurar um pouco a distribuição, senão começa não suporta, começa a ter vazamentos. Falar um pouco aqui do canal de estrutura de atendimento, tá? Que é a parte que os clientes buscam uma companhia. Tem aqui, isso é tudo regulado, a gente está na energia e na água. A SAP, a Agência Reguladora Estadual, e a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, no artigo 371, ela disse que tem que disponibilizar aos consumidores canais de atendimento da resolução mínima. Então, está aqui no site da Energia e Água, e-mail dos clientes de Energia e Água e um telefone de contato de Energia e Água. Aqui, nós temos uma divisão de consultores. Os consultores são divididos por carteira de acordo com a sua especialidade e para dar uma personalização desse atendimento. Eu tenho ali a carteira privada da CSA, que é um grande cliente consumidor de água, tem uma série de legislação envolvida, precisa de um especialista na engenharia ambiental, junto com a colega Letícia, a Norma Letícia, forma a carteira. Ela tem uma carteira do grupo A, que são os grandes clientes de alta tensão, faturamento específico, grandezas faturáveis diferente de uma residência, tem um engenheiro ali que cuida daquela carteira, do Flamengo. A carteira do poder público estadual e federal. Tem uma característica semelhante na esfera estadual e federal, inclusive conjunto ali com o consultor Joel,
Micaela e a Gabi, do Poder Público Municipal, é o Rodney, que atende todas as prefeituras e câmaras, e a carteira rede, que é uma especialidade por conta de clientes que são várias unidades consumidoras, mas eu falo que apenas com um cliente. Dê um exemplo aí, Jorge. Banco do Brasil, vários gerentes, mas só o superintendente assina. A TIM tem um monte de torre, mas a torre não tem atendimento. É o superintendente que tem o atendimento. Então, esse cliente é o cliente que a gente chama de rede, que fica dentro dessa carteira. Então, a apresentação vai ficar, está aqui os contatos. Vamos ter grandes clientes aqui, né? Já ligamos alguns. Vocês imaginam aí. O novo hotel da cidade é um cliente de alta tensão. Né? Foi energizado no dia 8 para a corrida franco-brasileira, já para receber novos hóspedes. Eu vou falar um pouco disso aqui. Então, quais são os tipos de fornecimento, né? Desses clientes é subestação própria, e ela pode ser ao tempo ou abrigada. A mais utilizada ao tempo, mais normalizada, né, que a gente consegue ver, é em poste de modelagem aérea, né? Fica no poste, instalada no poste lá de modelo aéreo, mas existe a pedestal no solo, não é muito comum, e a abrigada em cabine de alvenaria é o único pico blindado. Isso aqui é uma grande novidade, né? No mercado, né, foi copiado em algumas empresas, outros não aceitaram. Nós dividimos o aspecto de atendimento em duas modelagens. Desculpa, Isana. 300 kVA, subestações até 300 e maiores que 300. Então, as subestações até 300, que são praticamente 85% dos pedidos de ligação que nós temos, simplificado. Né? Uma solicitação de viabilidade técnica e a solicitação de ligação. Aí o pessoal das outras empresas, como é que vocês estão fazendo isso? Depois existe um projeto, né? Um projeto eletromecânico, que é aqui assim, ó, 30 dias para viabilidade técnica, 30 para projeto e 10 para ligação. 70 dias. O grupo equatorial, vou mostrar aqui à frente um pouquinho. Etapas com obra. De repente precisa de uma obra para conectar esse cliente. Não é só aquele vão, né? Estou com uma rede aqui, o cara está com a subestação ali, eu vou só conectar. Precisa de uma obra estruturante. Então, passa pela viabilidade, assinatura do contrato de obras e a solicitação de ligação. E ali são outras etapas que são de cargas muito maiores, né? Maior que 300, então a subestação ligada, com os estudos mais detalhados, mas os tempos são bem semelhantes. E, falando ali, né? Você entra com pedido, a gente tem 5 dias para analisar a documentação, rejeito por falta de documentação, ou analiso, já descontando 5 dias, regulatoriamente 30 dias. Nós estamos respondendo, professor, olha, nos 5 dias. Nós precisamos de uma viabilidade para o investimento, para ajudar no processo, né? Então, 5 dias, nós estamos com o documento. Isso aqui é um número, né? Nosso, de janeiro a outubro, agora de 25, na gestão da ligação dos grandes clientes. Nesse período, ligamos 105 clientes, que é a mesma quantidade que ligamos no ano passado. Todo. Eu visitei um desses clientes e um deles gerou 80 empregos diretos. Um outro 150, um 200, um deles 300. Mas eu vou fazer por baixo os 80. Foram 8.040 empregos gerados com essas novas empresas dentro do Amapá. Não é só em Macapá, não é em Santana, são em todos os municípios. E nós ligamos uma carga, a correspondente 105 clientes, de 29 MVA. Eu não sei se vocês lembram, a subestação móvel é 30 MVA, Forte Cumaú 26, e nesse período nós já ligamos 29. Então, vamos inaugurar a Forte Cumaú, lá já tem a subestação portuária, a subestação Santana, vamos lançar lá no 9, agora a subestação Amazonas. Isso vai dar uma segurança energética, que a gente vai fechar o circuito em anel, flexibilização para o atendimento. Se você quiser fazer uma manutenção, joga toda a carga para lá e consigo operar tranquilamente com nossos colaboradores, e o cliente não vai perceber falta de energia, se perceber o mínimo. Isso aqui, ó, em cima, é o nível de serviço, né? Nós estamos com 99%,
E o tempo médio, vocês viram falando 30 mais 30 mais 10, 70 dias? Aquilo tudo está resumido em 22 dias. Nós estamos conseguindo atender todos os 105 clientes, percebendo o tempo médio de atendimento de 22 dias, entre o pedido de viabilidade técnica e a conexão. Quando eu falar de gestão de cliente, a gente tem um modelo de cuidar do cliente. Né? Não adianta você dizer que atende bem se você não medir. Não tem indicadores relacionados àquela experiência, à percepção dele e o esforço que ele fez. Então, nós temos 3 cards, que são cards de governança corporativa da gestão de clientes, com indicadores relacionados a cada um dos seus pilares. Na experiência operacional, nós temos 20 indicadores com 3 pilares: fornecimento, conta e atendimento. No de esforço, nós temos 10 indicadores que mostram o quanto o cliente se esforçou para ter o resultado dele esperado. E o de percepção é como ele sentiu, como ele avalia a nossa empresa com toda essa interação. Eu vou apresentar para vocês aqui, tá? O card de gestão do cliente. Esse aqui é o card de experiência do cliente do varejo. É um indicador formado por notas, né? De 0 a 15, onde de 0 a 9 não foi atendido, de 10 é o valor esperado, de 11 a 15 supera a expectativa. Então hoje nós estamos aqui, ó, mensal, mês de outubro, nota 9.9, dentro dos pilares e pesos que foram determinados para o indicador. Um exemplo, né? FEC é a frequência equivalente que o consumidor percebe quantidade de falta de energia. Ele está percebendo que está com uma quantidade dentro do esperado. Né? Ele está 1,19 vezes, quando que a meta era 1,22. Então, reclamação de manutenção não estamos bem, sabendo por quê. Então, temos que atuar nisso. Com o semestre, você vai começando a estratificar e entender o problema do consumidor. Já em conta, vocês se lembram de manhã que a gente passou por uma mudança do sistema comercial e que gerou algumas oportunidades dentro do processo. E nós vimos conhecendo isso e melhorando. E na parte de atendimento, nós medimos nota dos prazos, ligação com rejeição. Quantas vezes eu fui visitar esse cliente para realizar uma ligação nova? Do outro lado, tem um card do cliente também. Esse já te traz uma nota 11 para a equatorial, para a série equatorial. Então, já com indicadores mostrando números, mas com uma performance melhor. Né? Nós temos consultores que cuidam desse card, são aqueles que eu apresentei, e isso transforma um pouco mais a experiência do consumidor. O card de esforço, ele mostra indicadores técnicos e regulatórios que indicam que ele se esforçou para poder ter o resultado. Reclamação com procedência, quantidade de reclamações totais na ouvidoria, índice de presença geral, quantas vezes ele foi no atendimento, ouvidoria e anel. Então a gente rastreia esse caminho do consumidor, a jornada do cliente que a gente chama. E aqui o CAI de percepção, que são indicadores globais, técnicos e de uso global, né? As várias empresas do mundo utilizam. NPS, CSAT, avaliação do grupo, nota do ISQP, que é da ANEL, e esse conglomerado chega a um valor que transforma a percepção do cliente no esforço esperado. A gente chama de baixo esforço, esperado, alto esforço, esforço extremo. Então está aqui. Essas são a modelagem, né? Essa modelagem que nós utilizamos para medir a gestão do cliente, dos clientes que entram para se tornar cliente do grupo. E aqui um resumo, né? Como é que a gente está? De 24 para 25, melhorando quase todos os indicadores, né? Então, piorando somente em 3, a gente quer chegar na excelência, mas aqui é um demonstrativo de como a gente cuida do cliente da levantaria. Parte de fornecedores, que foi com a mesa do Antônio, né? Como é que me torna um cliente decatorial, da série da CSA? Simples. Não tem dificuldade, tem vontade, interesse e tem habilitação. Né? Você tem primeiro ali, tem entrar no site, deve aceitar as condições de fornecimento composta por um código de conduta, diretriz de segurança do trabalho, o manual de segurança, depois pré-cadastro, processo de qualificação e homologação.
se torna um fornecedor. O site também é bem intuitivo, né? O colega colocando aqui, você vai ali, coloca as informações, empresa nacional, internacional, coloca o seu CNPJ e já vai trazendo tudo automático. Um ambiente amigável, né, de você constituir o seu cadastro. Aqui tem também informações, né, nesse link aqui, eu vou deixar com a organização do evento para distribuir. E o que é que a gente mais demanda, né? Hidrômetro. Não tinha por que não ser, né? A gente precisa de hidrômetro no saneamento. Tem uma norma que precisa trocar hidrômetro de tantos e tantos tempos. Nós precisamos de bombas mecânicas, de válvula, tipo gaveta, esfera, rotímetro. Eu vi o colega da Petrobras dizendo que eles compram de tudo. A gente não compra de tudo, mas tudo relacionado ao saneamento, EPI, EPC, tubulação de ferro, flexível, PAT, mangueiras hidráulicas, produtos químicos, reagentes químicos, vidrarias, equipamento de laboratório, multímetros em geral. E na energia, nome é diferente, é ligador, transformador, medidor, para-raio, capacitor, poste, bateria de retificador, caixa de medição, medidores, subestações completas, condutores, ferragens e acessórios de todas as naturezas. E essas aqui são as pessoas responsáveis do processo de fornecedor. Eu queria deixar só um recado para quem quer ser fornecedor da companhia, que, por exemplo, nós estamos aqui quarta-feira, segunda-feira aconteceu um encontro nacional de fornecedores do grupo na cidade de Belém. Então, todos os fornecedores do grupo estiveram no workshop de segurança, mostrando suas boas práticas. Então, se você quer ser um fornecedor, prepare-se, você vai conhecer o grupo, porque o grupo tem um fornecedor como parceiro e anda junto para poder dar qualidade, garantia, tanto da segurança do trabalho, como da qualidade dos produtos, do serviço no geral vai ser entregue pela companhia. Esse aqui é aquele site ali, que tem mais informações, tá? E é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção, pela disposição. Obrigada, Jodimir, por nos apresentar a companhia, trazer um pouco aí da sua visão sobre os desafios, as perspectivas, né? E principalmente como a companhia está organizada para interagir com a sociedade, com os fornecedores, que é muito importante, como a gente começou já a falar desde o final aí da manhã, que existem muitas oportunidades, desde que a gente esteja aqui qualificados, né, para acessar essas oportunidades. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo da tarde. E, dando continuidade aqui nessa nossa primeira rodada, a gente vai ouvir um pouquinho o Henrique, que está aqui para falar conosco, é o nosso gerente da Voltalia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Em nome do Grupo Voltalia, eu quero agradecer Antônio também pela oportunidade. A gente vai apresentar um pouco, apresentamos aqui, representa a parte social do Estado, sabe como funciona. Nós não conseguimos providenciar tempo, mas estaremos disponibilizando a apresentação posteriormente para vocês. Então, falando um pouco do Oiapoque, é importante até trazer muitas informações relevantes para vocês. Eu vou descer, acho que é importante a gente estar todo mundo no mesmo nível, tá ok? Só um minutinho. A sala de cadeira vai acompanhar. Ótimo. O Grupo Voltalia, ele é uma empresa francesa. Ela iniciou as operações no Brasil através do município do Oiapoque. Há exatamente 10 anos atrás, nós iniciamos a operação em conjunto e parceria equatorial da Oiapoque Energia. Eu vou me apresentar, desculpa me apresentar. Eu sou gerente de implantações e operações. Eu estou com vários projetos no Brasil, alguns fora, mas sempre focado na implantação e na operação dos projetos iniciais. Passo a passo de implantação, eu faço o handover com os times operacionais, com os projetos na parte de operação. Então, minha função no Oiapoque, eu estou há 2 anos no Oiapoque, eu sou coordenador, gerente e coordenador geral da implantação do projeto PCH Sala do Cafezório
que é a transição energética do grupo Oiapoque. O grupo Oiapoque tem a pegada energética pesada. Nós iniciamos no estado do Amapá e depois lançamos voos para todos os estados brasileiros. Hoje o grupo Voltaire Energia, do Brasil, o grupo Voltaire, ela tem um novo cluster de obras, 2 gigawatts de potência instalada entre solar e eólica no município. Em um dos municípios no estado do Rio Grande do Norte e parte do Nordeste. Mas a grande menina dos olhos de ouro da Voltaire foi e sempre será o Oiapoque. 2 motivos. Primeiro, nascemos aqui. Então, a porta de entrada no Brasil foi o Oiapoque. Segundo, nós temos a pegada de renováveis. A transição energética é fundamental. Então, de toda geração, a única geração que ainda é híbrida. Por que híbrida? Porque nós temos geração solar e térmica dentro do município do Oiapoque. É aqui. Então, 99% da nossa geração ela é focada em renováveis, apenas 1% em derivados de petróleo. Diante desse cenário, em 97, iniciou-se os estudos para a construção da PCH Sala do Cafezópolis. É uma PCH que está sendo instalada numa fronteira binacional, fronteira com a Guiana Francesa. Seguindo, para vocês entenderem, em números, e é importante a comunidade do Oiapoque ter em números, hoje o consumo de derivados de petróleo no município do Oiapoque, mensal médio, é 1.100.000 litros de óleo diesel nós consumimos por mês. Então, é um consumo muito alto. Com a entrada da PCH, nós vamos ter uma redução considerável. Nós vamos reduzir aí, a partir de janeiro, a PCH já está pronta para a operação. A PCH ainda não iniciou a operação, nós estamos em tentativas com a Equatorial, mas em janeiro a gente inicia a operação da PCH. É uma PCH que tem 7,5 megawatts de potência instalada hoje, com 2 unidades geradoras, e tem a disponibilidade com a terceira, por questões de estar numa fronteira entre 2 países, nós não podemos fazer reservatório, então a gente tem uma limitação de geração. Nós conseguimos ainda implementar a terceira máquina, chegando a uma potência aí de 11 megawatts, 11,5 megawatts. E aí, no Oiapoque hoje nós temos um consumo médio de 9 a 9,3 megawatts pico. Quando eu falo pico, tem um determinado momento, período no dia, isso é ciclo. O consumo maior do Oiapoque é das 9 às 16 horas, das 16 às 19 horas tem uma redução, mas das 19 até as 24 horas nós temos um aumento do consumo. E nesse momento, o pico nós chegamos a 9 megawatts. A UTE, ela já está prevendo, em função do cenário da vinda da Petrobras, do aumento de demanda, do crescimento. A UTE hoje ela tem uma potência instalada para geração a combustíveis fósseis de 12 megawatts. Nós temos uma solar que opera hibridamente em conjunto de 4 megawatts, e nós vamos ter, a partir de janeiro, mais 7 megawatts e meio, com a possibilidade de fazer um adendo de acordo com a necessidade até mais 3,75, chegando a uma totalidade aí de 22 megawatts instalados aí no município. Hoje o consumo é 9, então, ou seja, nós dobramos a nossa capacidade para atender o município do Oiapoque. Qual que é a taxa de crescimento? Atualmente, antes da vinda da Petrobras, porque essa taxa não altera muito, a cidade cresce meio mega por ano. Isso é uma perspectiva. Tem anos que está meio, então tem menos, mas a projeção é aumentar. Então, diante do cenário, o Oiapoque já se antecipou e, logicamente, com essa pegada da transição energética,
a gente está implementando a PCH e fez um investimento na ordem do Oiapoque hoje. Essa PCH para nós, ela tem um custo hoje correndo de 350 milhões de reais. Esse é o custo para implementar a PCH. Além disso, nós temos custos operacionais. Mas só para vocês terem uma noção da ordem de valores que a Oiapoque. Quando eu falo Oiapoque, pessoal, só para entender, a Oiapoque Energia é uma subsidiária da Voltalia Energia do Brasil. A Voltalia é a mãe, a Oiapoque Energia é uma filial para a geração de energia dentro do estado do Amapá. Só para vocês entenderem. Então, a Oiapoque Energia, só para complementar o raciocínio, ela tem esses investimentos aí na ordem, atualmente, de 350 milhões de reais para a PCH. É um valor considerável. Não vamos parar por aí. De acordo com a demanda, nós teremos que ampliar, a gente pode ampliar solar, que é o futuro, pode implementar a terceira máquina, que está disponível, tem um espaço físico, mas ela ainda não vai estar instalada por enquanto, porque nós não temos ainda demanda para ela. Vamos lá um pouquinho só para vocês entenderem, então. Deixa eu pegar aqui para minha cola, né, pessoal? É informação, né? Desculpa, mas é muita informação. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de parceiros. Como é que eu faço para cadastrar na Voltalia? Vamos lá. A Voltalia, temos vários parceiros no município, tá, pessoal? Eles não estão aqui, mas nós temos a JJ Construtora, nós temos a JC, a Transamazon, que é com o André. Nós temos ainda outros parceiros aqui. Como que uma empresa consegue cadastrar para atender e estar prestando serviço para a Voltalia através da Oiapoque Energia? Nós temos um canal e também temos e-mails. São 3 pessoas que são responsáveis pelo departamento de suprimentos. Nós temos o André Sena, que é a.sena@voltalia.com. Nós temos a Ivanice, que é i.martins@voltalia.com. E nós temos o Bruno Prado, que é bruno.prado@voltalia.com. Nesses 3 canais, vocês podem mandar um e-mail, eles vão enviar todo o procedimento de tudo que tem que ser feito, documentação, requisitos mínimos de segurança, tem a parte de compliance, avaliação do fornecedor, então toda a parte financeira também, da vida financeira do fornecedor, ela é avaliada e ela passa para avaliação. Tá? Então esses são canais que vocês conseguem. Vamos lá. André Sena, a.sena, com SNNA, @voltalia.com. Ivanice Martins, i.martins, @voltalia.com. E Bruno.prado, b.prado, @voltalia.com. São os canais que os empresários, as empresas, elas podem se cadastrar e ser fornecedores do grupo Voltalia. Porque a Voltalia não só tem a parte de construção, nós temos também a parte de operação. Então, limpeza, fornecimento de equipamentos, isso tudo agrega valor. E esses são contratos longos dentro da cadeia da Voltalia. Outro ponto, agora vamos pensar nos jovens, né? O que os jovens têm que fazer para estar galgando uma oportunidade de emprego com o Grupo Voltalia? Nós temos 2 caminhos. Na construção, nós temos a parceria com a Draxus. A Draxus, junto com a WST, que estão aqui representando, elas trabalham com a parte social. Então, nós temos cadastros de currículos, bancos de currículos. E esses bancos de currículos são utilizados na fase de construção e também para a fase de operação. Tá? Outra situação, o que o jovem tem que fazer? Tem que se capacitar. Ao jovem se capacita. Vocês querem trabalhar na área de operação, seja na Petrobras, seja no setor de energia, seja na Equatorial,
O mínimo que vocês têm que ter curso técnico. Né? Meu amigo sabe disso. Então, o mínimo que vocês têm que ter curso técnico. Eu quero trabalhar na área de elétrica, curso técnico. Na área eletromecânica, faça um curso técnico. É importantíssimo. É a porta de entrada. Se puder fazer um nível superior, ótimo. Voluntário também tem os planos para fazer estágio, oferecer estágio da mesma forma. O governo francês tem isso muito também, tem estagiários que vêm da França para o Brasil participar de integrações. Então, a gente tem e consegue sempre disponibilizar via nosso departamento de RH estágio para os colaboradores que almejam participar, e é a porta de entrada também. Você fez um bom estágio, você é dedicado, se dedica, tem foco, quer crescer, as portas vão sair. Tá? Pessoal, então, bem breve, apresentei um pouco do Grupo Voluntário para vocês. Espero que tenham gostado e estou à disposição para mais esclarecimentos. Será disponibilizada a apresentação aí para ficar com um histórico do seminário aqui no Iapoquense. Obrigado a todos. Obrigada, Hilden, por trazer informações aqui para a gente, né, para a gente ter conhecimento aí sobre os investimentos, as perspectivas para que o município e a região venham ter essa segurança energética e essas oportunidades. E também, como a gente viu, né, gente, aí grandes projetos demandam fornecedores qualificados. Então, independentemente da margem equatorial, o petróleo e gás está acontecendo, já temos demandas para outros projetos, não é isso, Antônio? Do setor de mineração, do setor florestal, enfim, de outros projetos, outras iniciativas que a agência Amapá, como o presidente Vanderberg falou pela manhã, vem tomando conta. Então, são várias oportunidades para as empresas. Então, já agora, né, Antônio, já está acontecendo. Então, todos nós podemos ouvir aqui, e aí basta a gente agora buscar a qualificação, que é o que a gente vai falar daqui mais um pouquinho. Então, agora, para a gente já dando o nosso encaminhamento aqui, a gente vai convidar o Naim Campos, da Axia Energia, para compartilhar conosco a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o Hilden, o Josemiro Pereira, a nossa mediadora Isana e também o Antônio Batista, né? Assim que se encontra, né, Antônio? Só assim, uma coisa igual. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Naina Marcelo Campos, eu sou gerente de manutenção e operação da Axia Energia, da hidrelétrica de Coracinões, que fica em Ferreira Gomes. Vou descer também, tá, pessoal? Com licença. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem a nossa usina, a UHE Coracinões, que ela foi inaugurada oficialmente dia 13 de janeiro de 1976, com 2 unidades geradoras de 20 megawatts, e na época nós tínhamos 40 megawatts. Nesse período, o Amapá era alimentado todo com gerador diesel. Em 2000, entrou em operação a terceira unidade de Coracinões, com mais de 30 megawatts. E em 2005 houve a repotenciação das máquinas 1 e 2, que foram as primeiras que entraram em operação, onde nós aumentamos para 24 megawatts cada máquina. A geração total, 78 megawatts. Em 2015 nós fomos conectados ao Sistema Interligado Nacional. Então, até aqui em 2015 nós tínhamos também um parque térmico, que ficava ali em Santana. Tá? Hoje nós temos a empresa, no mês de outubro, ela alterou o nome de fantasia dela,
o nome Eletronorte, Unas, Eletrosul, Chefe, que eram as 4 filhas da Eletrobras, que tudo formavam esse conglomerado, eles mudaram de nome e hoje nós somos Axia Energia. Então aquelas 5 empresas, hoje é apenas uma. E dessa uma aí, Antônio, eu te passei a função, eu tinha a função lá de gerente, e muita coisa mudou, e uma delas foi essa função coordenador. Hoje o gerente, a função é a mesma, mas o nome também alterou, assim como o nome da empresa. Então, a Axia Energia... Não, só não trabalho. Então, estamos no norte do norte a sul do Brasil, estruturando negócios, conectando regiões e atuando no mercado de energia com precisão e relevância para clientes, negócios e sociedade. O nosso portfólio hoje não tem mais geração térmica. A Axia Energia não tem mais geração térmica. Nossa geração hoje é eólica, hidrelétrica e solar. Sobre o Oiapoque, na desestatização da empresa, que aconteceu em 2022, foi criado, nessa lei 14.182 de 2021, o artigo 7 diz: redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal e para navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins. Então, nesse período que está passando pela desestatização da empresa, foi criado 2 rúbricas com a intenção de reduzir o nosso custo de combustível, isso a nível Brasil, e também a navegabilidade desses 2 rios, Madeira e do Rio Tocantins. Lá eles têm dificuldade para estar passando barco lá, navio, então há um aporte financeiro disso. Então, esse aporte de recursos pelo período de 10 anos, obrigação decorrente da desestatização da Eletrobras. Oportunidade de exercer o propósito corporativo de direcionar toda a energia da empresa para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, como eu falei para vocês, existe o CEDAW e o CDI. O CEDAW, Conta de Desenvolvimento da Amazônia Legal. Então, o CEDAW, a ideia dele é para que hajam projetos de redução estrutural dos custos de geração de energia elétrica na Amazônia Legal, onde o nosso estado está dentro. E o CDN é a Conta de Desenvolvimento e Navegabilidade do Rio Madeira e Tocantins. Então, será um aporte de 10 anos, um investimento anual de 295 milhões, sendo que 70% desse valor ele é para essa conta de desenvolvimento da Amazônia Legal, é para reduzir os custos de geração. E a tutela ficou pelo CGPAL, que é um comitê gestor pró-Amazônia Legal. E aqui a dimensão é 5 mil quilômetros quadrados, é a área que ele cobre, né? Então, todos esses 9 estados brasileiros. O Comitê Gestor Pró-Amazônia Legal, o CGPAL, ele tem 3 representantes do Ministério de Minas e Energia, ele tem um do Ministério de Portos e Aeroportos, um dos estados que possui sistemas isolados em seu território, tem uma indicação do Estado, e um da distribuidora de energia elétrica, que possui sistemas isolados na Amazônia Legal. Então a gente deve ter um representante do Comitê Equatorial nesse CGPAL. E um dos consumidores dos estados com sistemas isolados ou regiões remotas que acompanham a Amazônia Legal. Então, o CEDAW, o objetivo dele é reduzir estruturalmente os custos de geração de energia elétrica na Amazônia Legal, com soluções que compreendam a utilização de fontes renováveis, visando a redução de emissão de gases e efeitos estufa. As diretrizes: projetos que reduzem estruturalmente os custos de geração de energia elétrica suportada pela conta de consumo de combustível, a CCC.
Tudo que vocês geram aqui, energia térmica, no Oiapoque, essa conta ela é rateada com todos os brasileiros. Ela tem uma porcentagem que ela é rateada com todos os brasileiros. Então, a ideia do CEDAW, com esse valor, eles começaram a reduzir esse custo. Tá? Na Amapá, quando nós éramos isolados, a gente tinha, entre aspas, energia barata no estado, devido ao incentivo do CEDAW, tá? Da CCC. Que aquilo que a gente, o custo da geração, ele era dividido para todo o estado brasileiro. Então, todos os brasileiros entravam contribuindo, ajudando a nossa fatura. Destinação de recursos para a continuidade das obras de infraestrutura do Linhão de Tucuruí, correspondente à interligação Manaus-Boa Vista. A foto que eu vou ficar aqui, mas ali é o nosso linhão atravessando a Amazônia, tá? Então vocês conseguem observar que as nossas árvores nós temos árvores bem grandes, né? E o linhão ele tem que vir lá em cima, porque senão qualquer encostada de árvore aí, ele abre o linhão, aí fica todo mundo isolado de novo. Então é um custo muito alto para a execução de uma obra dessa. Então também ela é subsidiada. Então serão prioridades: áreas com maior potencial de redução de custos de geração de energia elétrica, identificadas a partir do orçamento anual do Centro de Consumo de Combustíveis, da Conta de Consumo de Combustível, a CCC, tá? Aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é a nossa reguladora. Áreas com maior nível de perdas identificadas a partir do diagnóstico da nota técnica do planejamento de atendimento aos sistemas isolados, a ser elaborada anualmente pela empresa de pesquisas energéticas, a EPE, e aprovada pelo Ministério de Minas e Energia. Então, todos os projetos que são gerados, eles são avaliados, tá? Não é só criar, eles têm que ser avaliados. A CDN não se aplica ao nosso estado, que fala sobre a navegabilidade dos dois rios. O aporte desses 10 anos será de 8,7 bilhões, e os impactos ambientais positivos com reflorestamento, o objetivo: impactos ambientais positivos com reflorestamento, preservação da biodiversidade e redução de despacho térmico. Então a ideia é essa: reflorestar e diminuir também a geração térmica. Redução dos custos da CCC com impacto direto na conta dos consumidores, além de parcela de energia subsidiada por 20 anos. Então a ideia desses projetos é redução na fatura dos consumidores brasileiros. Nós temos o programa Energia da Amazônia, tá, que são 14 projetos. Desses 14 projetos, 4 são tocados pela Axis Energia, 5 pela Grego, 3 pela Oliveira e 2 pela Moraima. Então, já foram investidos 828 bilhões. Vou passar aqui no da legível. Para o Oiapoque. O que nós temos para o Oiapoque? O que a Axis Energia tem para o Oiapoque? O retrofit, o projeto é esse que foi aprovado em 2024, Eficiência Ilumina Oiapoque, que é o retrofit de luminárias no município, contemplando também aldeias indígenas, telegestão do parque de iluminação pública, capacitação para a equipe da prefeitura. O retrofit da iluminação, a ideia é que nós façamos a substituição, não está aqui, mas eu acho que é 1.300, em torno de 1.300 postes, mas não é o poste, tá? É só as luminárias, e tirando aquele vapor de mercúrio, vapor de sódio, e colocando iluminação de LED. Com isso a gente consegue diminuir o consumo de energia do município. Emissões evitadas: 100 mil toneladas de CO2 em 12 anos. Tá? Investimento: será investido 4,1 bilhões. 4,1 bilhões. Benefício a CCC: 18 bilhões em 12 anos. Diesel evitado: 1 milhão de litros em 12 anos. Tá? É o que a gente está buscando com esse projeto. Tá? Economia anual da geração:
400 megawatts-hora. Nos 4 projetos, esse que nós temos para o aeroporto, tá? Nós temos também eficiência Luz do Norte, nós temos também eficiência Tefé, que esse aqui é numa aldeia indígena, onde a empresa está fazendo investimento de colocar a geração fotovoltaica, e também vai ter bateria para armazenar. Tem essa também do Batalhão da Fronteira do Exército Brasileiro, que é da Amazonas, que lá também vai ter a geração fotovoltaica, mas banco de baterias também. A demanda sobre os nossos fornecedores, né, compra de suprimentos e materiais da Amapá, faltou formatar, mas a ideia hoje, a empresa, como ela está passando por formulação, então não existe um site específico. Mas a Axia Energia, na figura da nossa usina, hoje na Amapá, nós temos apenas a usina de Coraci Nunes e o escritório que fica a nossa sede, que fica em Macapá. Tá? Então, nosso processo de compras, ele é todo, nós que procuramos as empresas. Tá? E nessa procurar empresa, a gente sempre entra com 3 orçamentos. Tá? Então, é assim que nós estamos fazendo hoje. A gente tem nosso PECAD, que é um cartão corporativo, que o gerente tem um valor, e eu também posso delegar a minha equipe para outra quantidade de valores. Então, tipo, hoje eu tenho o meu cartão e eu tenho mais 4 cartões da minha equipe que eles podem comprar. Então, até o valor de R$5.000, eles vão no mercado, passa o cartão, nós compramos tudo a crédito, passa o cartão, pega a nota fiscal e presta a conta com a empresa. A partir de R$5.000, aí eu preciso fazer RC, a requisição de conta. Então existe toda uma dinâmica. E como eu falei para vocês, como nós estamos sofrendo algumas alterações, não está sendo mais executado como nós fazíamos até 2 meses atrás, antes da empresa se tornar a Axia Energia. Então, assim que a gente tiver essa novidade, a gente pode vir a informar vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Naim, por trazer essa visão estratégica da companhia e partilhar também os desafios operacionais. A gente está encerrando já aqui o nosso painel e eu gostaria de fazer uma última rodada de 1 minutinho aqui para cada painelista para deixar uma mensagem final, de perspectivas, de oportunidades. 1 minutinho para uma rodada. Mais uma vez, a gente agradecer aqui, o Zé, visando aqui para ser mediadora, dizer, eu comentei que eu sou de Salvador, trabalhei com 6 concessões, transformando concessões que eram públicas e privatizadas, transformando o Estado. A última que fiz isso foi o Maranhão, que não aparecia nem no ranking com números que não tinham apuração. Agora, o patinho feio, porque ele aparecia no lugar do número lá, um patinho feio. E graças a Deus eu comecei de lá para cá, né? Porque se eu começo aqui no Amapá, eu não tinha conhecido os outros estados, eu tinha saído daqui, que é maravilhoso. É um negócio fantástico no Amapá. Vocês têm um lugar bom de morar, um lugar bom de viver. Parabéns aqui no cerimonial, a Nívia, bem atenciosa, bem colocada, faz atenção a tudo. Salve de palmas para o cerimonial, todo o pessoal que está trabalhando na organização do evento. E colocar um ponto aqui interessante que o Naim trouxe, fantástico esse projeto de eficiência da iluminação pública, por conta da geração que temos aqui, na geração térmica, você traz eficiência, traz uma capacidade, disponibilidade para outra carga e você reduz também a parte de custo com o município. Aí eu queria colocar à disposição as ferramentas da companhia para a Axia, porque nós temos o sistema de iluminação pública georreferenciado, com fotos indicando posição, potência, tipo de lâmpada. Então, você facilitar o seu trabalho, é um mecanismo disponível para a prefeitura, uma ferramenta que nós temos, disponibilizando para a prefeitura para a gestão da iluminação pública, para ampliação, e aí toda vez que você alterar, não basta só alterar para que o consumo seja reduzido operacionalmente. Você entra no GELS, o nome da ferramenta é GELS,
clica na lâmpada que você trocou, né? Você trocou um vapor de sódio de 400 por uma de LED de 100. Você coloca lá, automaticamente ela altera o faturamento do município também, está reduzindo a operação mensal do custeio da prefeitura. Então, os vereadores aqui, né, com o conhecimento dessa, eu até falei na última reunião com os vereadores lá, com o Guido, que estava presente, sobre essa necessidade, que hoje o município ele é deficitário no que tange a arrecadação e a operação da iluminação pública. É um momento desse que é fantástico você ter essa integração, poder trazer a informação, juntar as partes e potencializar o resultado. Agora, você não consegue fazer isso se não me avisar, senão vai ser só operacional, não vai ter eficiência nenhuma para a prefeitura aqui e para os municípios, tá bom, né? Parabéns, Ricardo. Obrigado, Isana. Gente, maravilha, né? Esse tipo de conexão que esses eventos promovem. Então, obrigada pelo compartilhamento. Deixar uma mensagem final aqui de 1 minutinho. Aí a gente está com uma. Pois não. Gostei muito da sua apresentação, foi bem clara, mas assim, eu não posso deixar de me apresentar. Me chamo Samanta. Eu sou aluna da Universidade de Letras de Oiapoque, mas eu não estou aqui para representar a universidade, eu estou representar contra a empresa Seca Tutorial. Gostei da sua apresentação, foi bem pontual, bem concisa, mas do meu ponto de vista, como cliente da Seca Tutorial, eu tenho muitos problemas. Então, você falou aqui para prazos de ligação de energia, esses 70 dias são para grandes clientes e para os pequenos clientes, porque eu sou pessoa física e eu estou desde janeiro precisando dessa ligação de energia. Eu não moro em área de invasão, em Natal, eu moro aqui, minha casa está aí no SESC. E eu estou sendo impedida de morar na minha casa pela Serra Equatorial. Desde janeiro que eu pedi, e eu só tenho prazos e prazos e prazos. E o próximo prazo me deram para 20 de janeiro. Entendeu? Então, é um problema que o Oiapoque enfrenta. Então, vocês indo para cá, porque se não for mais aqui, claro, tem poucos moradores aqui da área, e a gente passa por muitos problemas com a empresa que nos impossibilita de muitas coisas. Eu moro de aluguel, o aluguel aqui é caríssimo. Eu preciso mudar para minha casa, não tem como. Eu já estou na fase de acabamento da minha casa. Eu não posso mudar, porque a CEA me protelando isso. Então, esses prazos tem que cuidar dos grandes clientes, mas os pequenos também são necessários ser vistos e ouvidos. Né? Sobre a nota aqui, 9,9 em média para os clientes normais, assim como eu, né? E para os grandes clientes 11. Por quê? Os grandes clientes são assistidos. Eu não sou assistida. Eu vou lá, eu busco, eu reivindico, mas eu só tenho promessas e promessas e para mim não serve. Eu preciso do meu direito de ter energia. Eu necessito de energia elétrica na minha casa para viver todo mundo que precisa. Então, eu vim aqui para ser ouvida, porque eu sei que não vai mudar em nada a minha situação. O senhor vai voltar para a sua casa, vai ver tranquilamente que eu vou voltar para a minha com o mesmo problema. Tá? Então, é sobre isso só. A pergunta, só sobre a pergunta, é o que a empresa pode fazer, né, para melhorar isso. O apoio está crescendo. Então, a gente precisa de mais investimento aqui, que seja feito mais coisas para que esse tipo de coisa não aconteça mais. É sobre isso. Obrigada pela atenção. Dona Samanta, obrigado pela sua exposição. Aqui em nome do Clube Equatorial, todo o Clube Equatorial, do Estado, no Brasil todo, quero pedir desculpas em nome da nossa empresa por essa experiência que a senhora passou. A nota ali é uma nota objetiva, com base em critérios que são medidos ali, são indicadores, e isso não é que é a melhor coisa do mundo, mas a gente tenta melhorar olhando para esses indicadores, e aí o seu caso é um caso de uma jornada que a gente não espera que isso aconteça. Vou lhe decepcionar, no sentido de dizer que eu vou embora para casa, tudo bem, tá? Me perdoe. A gente vai resolver seu caso, vou depois aqui procurá-la. Espero que as pessoas me desculpem falar desse assunto especialmente. Mas foi colocado aqui em plenária, porque o objetivo aqui era falar
Eu dei uma ênfase maior nos clientes por isso, né? Porque eles são clientes cargas, são empresários que vão trazer o desenvolvimento local e do Estado como um todo e mostrar algumas ferramentas que a gente tem para garantir essa flexibilidade e rapidez. 70 dias é o prazo regulatório, nós estamos lembrando de 22 dias até menos. Mas no caso da senhora, eu vou precisar estudar, verificar o que é, e esse prazo de 20 a gente vai tentar antecipar, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas eu prometo que eu vou estudar seu caso assim que eu sair daqui, vou pegar seu contato e vamos ver o que foi que aconteceu nessa jornada. E mais uma vez, aqui de público, peço desculpa por essa experiência. Em nome do Grupo Equatoriano. Obrigada, Jajamiro. Passando aqui rapidamente para o Naim e depois para o... Só para agradecer o convite e complementar a apresentação que nós fizemos sobre os projetos, nós vamos ter intergestão na parte da iluminação, tá? Então a ideia é essa, então treinar também o time que vai estar fazendo a manutenção, tá? Agradecer a todos vocês pela oportunidade. Um abraço. Pessoal, só complementando, o Grupo Voltaire nós temos uma central de relacionamento no município do Oiapoque. Então, caso tenha sugestões, oportunidade de melhorias, o número, ela fica localizada ao lado ali do Banco do Brasil, e o número é 84981586148. É o Thomas. Depois, Thomas, imprime, vou deixar aqui disponível para o pessoal, com QR Code. E são as oportunidades. Nós não somos perfeitos, temos muito a melhorar e a melhorar a relação com nossos parceiros e fornecedores. Obrigado, pessoal. Gente, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Agradecemos aos painelistas e à mediadora. Um minutinho, vamos fazer uma foto, por gentileza. Passaremos ao próximo painel que trata do tema Potencializando oportunidades com os segmentos de petróleo e energias do Estado do Amapá. Convidamos o mediador Vandenberg Pitaluga, presidente da Agência Amapá. Convidamos ainda os painelistas Antônio Batista, diretor da Agência Amapá. Convidamos também o senhor Alan Salles, auditor fiscal da Receita Estadual, Cefaz. Convidamos ainda a senhora Isana Alencar, gerente de petróleo e gás do SEBRAE. Em comum, convidamos o senhor Pedro Henrique Paulo, gerente de Educação e Tecnologia do Senai. Passo a palavra ao mediador Vandenberg Pitaluga. Boa tarde, pessoal. Vamos lá aqui. Pessoal, boa tarde. Bom, novamente, mas também um ambiente de expor as dores, de expor o estado que incomoda, e tenho certeza que o Jorge Emílio, em relação a esse caso, vai trazer todas as respostas, e a gente, enquanto Estado, poder ajudar, nós vamos atuar para que esse desconforto não aconteça. Sempre, eu particularmente, sempre sinto a dor do outro, e eu tenho certeza que vou pedir para o Jorge Emílio, quando ele entender o caso, para que
ao final, e se em tempo ele conseguir, para que explique também o que aconteceu, porque assim como uma curva de desenvolvimento de uma cidade como Oiapoque, o fato de ter a percepção de que a população fica desassistida em detrimento aos grandes clientes é muito ruim. E não é a experiência que eu tenho tido com o grupo equatorial nas demandas que a gente coloca para eles. Assim como as iniciativas do governo do estado do Amapá, e falo isso com toda tranquilidade, como eu já mencionei, não vindo do setor público, não tendo ligações partidárias, e não tendo ligação com nenhum político, o que eu garanto a vocês é que o que eu tenho visto em trabalho profissional dentro do governo e nos órgãos que estão próximos e outros órgãos parceiros, como o SEBRAE, o SENAI e tantos outros, é que existe muita seriedade, muito profissionalismo do que a gente tem se proposto a fazer sob o comando do governador Clécio. E esse painel, eu acho que é para a gente poder trazer um pouco do que está acontecendo hoje dentro do Estado, de iniciativas que transitam tanto nas secretarias, e aí a gente traz um elo da cadeia, como eu coloquei, o fluxo de processos da agência Amapá, que é a Secretaria da Fazenda, com um time que tem se especializado para tratar o segmento de óleo e gás, mas também aquelas estruturas que estão próximas, que às vezes têm uma musculatura um pouco mais flexível, burocraticamente falando, e conseguem ter ações mais rápidas e práticas. Então a máquina pública, ela traz um movimento que às vezes parece lento, e a gente tem buscado desburocratizar isso, obviamente que tudo dentro da legalidade, para a gente ter agilidade. E o nosso maior desafio é esse. Aqui hoje, e um ponto que eu acho que é válido, Antônio, como dever de casa mesmo, até numa discussão que a gente teve ontem na saída do evento, é que vocês que estão aqui, e aí foi citado até pela colega, que tem poucas pessoas, né, às vezes empresários aqui do Amapá, aqui do Oiapoque, perdão, é a gente conseguir provocar algo que não é simples, mas que é necessário, que é o interesse de que a população participe disso, seja de alguma maneira a gente se aproximando das estruturas para que esses convites cheguem a quem tenha que chegar. E esse evento, né, Antônio, ele foi construído numa concepção de um início de uma aproximação. Eu tenho aqui, e deixo de maneira muito clara, que sempre fui muito bem recebido pelo prefeito Breno, em todas as demandas que eu tive, em discussões com ele positiva, assim como as associações comerciais, a Associação Comercial, perdão, a Câmara dos Vereadores, a própria Assembleia Legislativa, mas o nosso papel aqui, ele tem que ser um papel técnico. E aqui o objetivo é a gente passar e transitar por alguns órgãos do governo, e aí nós vamos falar um pouco da condução que o Antônio vem fazendo para o dia a dia desse assunto de óleo e gás, mas também o papel da Secretaria da Fazenda, e ver a experiência tanto do SEBRAE, quanto do CNI, do SENAI, perdão, para que vocês entendam, multipliquem, e que a gente também ecoe o que a gente está falando, até porque como está sendo gravado e transmitido ao vivo, para que isso também chegue a quem não pôde estar aqui ou não entendeu a grandiosidade que é mobilizar executivos, empresários, como a gente se propôs a fazer no dia de hoje. Eu queria começar, e como o bom lema sempre diz, primeiro as damas, e a mulherada tem dominado por onde passa o mercado de trabalho, pela sua eficiência, pela sua sensibilidade, pela maneira como se propõe para fazer. E a Exame não é diferente, muito pelo contrário, é um exemplo para isso, liderando a pasta de óleo e gás ao lado do presidente José dentro do SEBRAE. Então acho que é importante a gente fazer um panorama, falar um pouquinho de como o SEBRAE tem atuado, de como são as perspectivas, a gente enquanto agência de desenvolvimento econômico, a gente quer estar aqui no Oiapoque, e aí já te convido e provoco para que esse movimento seja feito em conjunto, até porque toda a velocidade e a musculatura de treinamento, de acesso aos empreendedores que o SEBRAE tem, é uma evolução histórica que a gente precisa aprender e estar junto. Então, eu quero que essa ponte que está sendo construída aqui com esse evento,
ela possa surgir de maneira rápida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, tá bom? Obrigado. Obrigada, presidente Lindenberg, novamente. Obrigada a você, ao Antônio e toda a equipe do governo por proporcionar esse evento, que é um marco, realmente, assim, não para o município, mas para o setor. Como o Antônio muito bem colocou ontem, é um evento que entra no calendário nacional de eventos de óleo e gás, então ele é muito significativo. Do setor de energia, então, independentemente disso, gente, outros projetos estão